Nossa próxima lição será a de número 9, com o tema Promessa para Pais e Filhos. Primeiro tópico: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1.1 Pais e Filhos. Subtópico 1.2 Um mandamento com promessa para os filhos. Subtópico 1.3 Mandamentos e bênçãos para os pais. Segundo tópico: o cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 2.1 Cultivando o ensino da Palavra de Deus. Subtópico 2.2 Prioridades na vida familiar. Subtópico 2.3 Disciplina e estímulos aos filhos. Terceiro tópico: Bênçãos pais e filhos. Subtópico 3.1 Bênçãos para a posteridade. Subtópico 3.2 Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Subtópico 3.3 Pais que protegem seus filhos. Venha participar da Escola Bíblica. Você é nosso convidado especial. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica. Bom dia você que está aí do outro lado, né? Bom dia, hoje são 1º de dezembro de 2024, acabando mais um ano, né? E nós estamos aqui, hoje nós estamos online, né? Devido aí a algumas situações que ocorreram e que hoje não haverá escola bíblica na Igreja da Fé 7, então nós estamos aqui online, falando com você, trazendo a você aqui a Escola Bíblica. Hoje o título da lição, né, nós estamos na lição 9 e o título da lição é Promessas para Pais e Filhos, tá bom? E nós vamos acompanhar essa lição aí com você, vamos estar aí fazendo companhia para você durante toda essa manhã, trazendo para você as promessas para pais e filhos. É uma lição muito importante, uma lição bem esclarecedora, que vai trazer para a gente muita coisa boa, muita coisa nova, tá bom? Então eu gostaria de acompanhar com você e, né, na medida do possível você vai botando comentário aí e vai dizendo aí o que você acha das coisas que Deus tem para pais e filhos. O tema do trimestre, nós já sabemos, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, tá bom? E nós estamos estudando essa lição com um comentarista aí, pastor Elinaldo Renovato, né? Então aqui nós estamos levando até você esta escola bíblica, tá certo? Nós já estamos na lição número 9, as promessas para pais e filhos, tá certo? E aí nós temos a leitura bíblica. Vamos acompanhar a leitura bíblica? Eu vou abrir aqui para você poder estar acompanhando junto comigo esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 127, versículo do verso 3 ao 5, né? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Continuando, nós temos aí já no livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 6, do 1 ao 4, tá bom? Então vamos lá? Número 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, né? Aí temos a nossa leitura bíblica. Essa aí foi a nossa leitura diária, né? Segunda, Salmos 128, 3 e 4, os filhos são presentes de Deus. Terça, Provérbios 9, 10 e 22, 6. Os pais devem instruir os filhos no temor do Senhor. Quarta, Deuteronômio 6,
do 4 ao 9, cuidando dos filhos com a palavra de Deus, e também Deuteronômio 11, 18 e 19. Quinta-feira foi Salmos 122, 1, pais e filhos devem se alegrar na igreja local, e sexta, Isaías 44, 3 ao 4, a promessa do derramamento do Espírito Santo aos filhos, e Atos 2, 39, tá bom? No sábado, Efésios 6, 10 a 13, né? A família cristã como um lugar de proteção aos filhos, tá bom? E aí foram as nossas leituras diárias durante toda a semana. Nosso textuário não poderia ser diferente, né? Nosso textuário está aí trazendo: honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. E aí nós começamos a nossa escola bíblica aqui com esse mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, né? Aquele que honra pai, que honra a mãe, segundo a palavra de Deus, tem longos dias na terra, vai viver muito tempo sobre a terra. E isso é uma coisa muito importante, porque parte do princípio da honra, né? O honrar pai, o honrar mãe, honrar pessoas que estão à tua volta, te ajudam, honrar pessoas que estão aí no teu dia a dia, cuidam de ti, né? Isso aí é muito importante. Então, o princípio da honra, aquele que honra as pessoas que estão à volta, aquele que a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra, né? Então devemos honrar as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estendem as mãos. Uma coisa que nós vemos na Bíblia é que poucos são aqueles que voltam para agradecer. Isso aconteceu com Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo, ele curou a muito, mas poucos voltavam para agradecer. Então, o princípio da honra é uma das coisas que nós vamos tratar aqui no dia de hoje, aqui na nossa escola bíblica dominical, tá certo? Mais tarde nós vamos estar entrando novamente nesse tema, mas eu quero dar continuidade aqui à nossa aula, né? Porque tem muita coisa boa nessa aula, muita coisa importante. A nossa verdade prática tá aí na tela, né? A nossa verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais deve ser de bênção e proteção, tá bom? Essa aí é a nossa verdade prática, e aqui nós iniciamos a nossa aula da escola bíblica dominical. Temos aí os nossos objetivos: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os filhos e compreender as bênçãos de Deus para os filhos e pais, né? Para filhos e pais, tá bom? Palavra-chave não poderia ser diferente: pais e filhos, né? E aqui nós vamos tratar hoje de pais e filhos. Os tópicos da lição você já acompanhou aí na introdução, né? E aí nós temos aí a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas para o relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos, mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos, né? Então nós temos aí um desafio nos dias de hoje, que é conseguir criar aí os filhos dentro daquilo que manda a palavra do Senhor, dentro daquilo que está dentro da Bíblia, né? Você sabe que o mundo ele caminha de uma forma que ele acaba modificando as certezas, né? Aí foi mudado aí todos os paradigmas, todas as questões de princípios, né? Os princípios bíblicos aí foram esquecidos nos dias de hoje, e a humanidade trabalha
para que as nossas crianças sejam atingidas mesmo dentro de casa, dentro das escolas, e ali tenham como é que eu posso dizer? Tenham uma situação que venham a confrontar os pais dentro de casa, né? Então, esse princípio bíblico mesmo, onde a gente deve criar o nosso filho dentro dos preceitos da igreja, dentro dos preceitos da Bíblia, ele está sendo bombardeado pelos conhecimentos do ser humano, né? A palavra do Senhor diz que às vezes o conhecimento ele afasta o homem de Deus, né? E aí nós estamos vivendo um momento em que as nossas crianças estão sendo atingidas, bombardeadas ainda dentro de casa, né? Muitas vezes por um desenho, muitas vezes por alguma coisa que acaba fazendo com que ela venha a ver coisas e aprender coisas que não são lícitas, né? A palavra de Deus diz que nem tudo tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tudo é lícito, porém nem tudo nos convém. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Esse cuidado de que ensinar aos nossos filhos o que é certo e o que é errado, né? Para quando ele estiver lá numa situação onde ele precise identificar o que é certo e o que é errado, ele saiba lidar, ele saiba como fazer para se livrar daquela situação, né? Então aí nós temos a nossa introdução, dizendo ainda que a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de um relacionamento de confiança e proteção familiar, né? Dentro do que está escrito na palavra de Deus tem formas de como nós criarmos os nossos filhos, né? Como nós criarmos aqueles o qual Deus confiou de entregar nas nossas mãos para que nós possamos dar aí o ensinamento, para que nós possamos dar a ele o direcionamento necessário para que ele viva bem, para que ele seja uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos, né, que estar dentro das Escrituras Sagradas, sabendo o que ensinar, sabendo como ensinar, sabendo como vamos formar o caráter dos nossos filhos, né? Então, a lição hoje promete muita coisa boa. Você vai ficar comigo durante toda essa hora aí, estudando a palavra de Deus. Tópico 1: relacionamento bíblico entre pais e filhos. Vamos lá. No contexto bíblico do Salmo 127, os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Está lá no livro de Salmo 127, verso 3, nós já lemos agora, e verso 4 também vai estar aí na tela. Nós lemos agora há pouco, e ele traz os filhos como galardão. O que é um galardão? É um presente, né? É algo que o Senhor pegou e nos deu, né? Para que nós possamos cuidar, para que nós possamos zelar, para que nós possamos fazer dele alguém importante, né? Por que não importante? Importante, né? Alguém que venha disseminar a palavra do Senhor, alguém que venha fazer a obra do Senhor, alguém que venha modificar a situação de muitos, né? Por que modificar a situação de muitos? Porque aquele que é do Senhor, aonde ele está, até os que são ao redor, eles acabam sendo abençoados, porque para abençoar um dos seus, né, a bênção é tanta que ele abençoa aqueles que estão ao redor, tá bom? Os filhos são como flechas na mão do valente, ou seja, úteis e importantes para a sociedade. O que é uma flecha na mão do valente, né? Na mão do guerreiro, daquele que está na guerra? O que é a flecha na mão daquele que simplesmente ele está à frente de batalha? A flecha é uma arma certeira, né? Ela atinge o inimigo a longas distâncias, ela não permite que o inimigo chegue perto, né?
isso aí é flecha na mão do valente. Então os filhos da gente passam a ser essas flechas, ou seja, passam a ser aqueles que defendem a palavra do Senhor, aquele que ao longe vê o perigo e já está ali se defendendo, né? Já está ali colocando uma forma de saber, de fazer, com que o inimigo não chegue próximo a ele. Então, quando os filhos são bem instruídos na palavra do Senhor, eles simplesmente passam a ser como flechas na mão do valente, né? Isso é uma coisa muito bonita de se falar e de se ouvir, né? Porque isso traz aí o cuidado de Deus para com nossa família, para com nossos filhos, para aqueles com o qual nós amamos. Está sob a responsabilidade dos pais a educação dos filhos, né? A educação dos filhos está sob a responsabilidade dos pais, a formação espiritual também, né? O cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada. Por causa dos filhos, os pais se sentem realizados e felizes, né? O pai que tem um bom filho, ele tem motivo de alegria, né? Um bom filho nos dias de hoje é motivo de alegria, é motivo de regozijar-se, né? Por quê? Porque é um filho bom, né? Ele traz alegria, ele traz esperança de um mundo melhor, ele traz algo novo para a vida daquele pai. Então nós temos aí a alegria em nossos filhos. Quando nosso filho se forma numa faculdade, quando nosso filho se forma até mesmo no terceiro ano, né? Aquela passagem ali do pré-escolar para o primeiro ano, onde ele tem aquela formaturazinha, isso aí traz uma felicidade muito grande para cada um de nós pais. Por quê? Porque o filho está realizando boas coisas, significa que o pai está tendo êxito naquilo, né, que ele está promovendo na vida do filho. Você quer ler mais? Está lá em Salmos 127, verso 5, nós já lemos aqui, mas você pode ler de novo aí na sua Bíblia, né? Que os pais eles se sentem realizados por conta dos filhos. Eu quero ver qual é o pai que não fica alegre com uma conquista do filho, né? Todo pai ele vai ficar feliz e alegre com a conquista do filho. Um mandamento com promessa para filhos. Olha lá, filharada, né? Nós temos aqui uma coisa muito importante, que é um mandamento com promessa para os filhos. Um mandamento com promessa para os filhos. E qual é o mandamento com promessa? Olha lá, é muito falado, muito conhecido na palavra de Deus, né? É o princípio da honra. Honra o teu pai e a tua mãe. Diz assim Paulo. Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que suas vidas sejam bem e vivam um tempo longo sobre a terra, né? Essa promessa ela está estendida a todos quantos são filhos. Opa, calma aí, quer dizer que não é só aqueles que estão dentro da igreja? Não. Se você tem um filho que ele não é crente, que ele não é evangélico, que ele não está dentro aí seguindo os preceitos do Senhor, mas que ele é um bom filho, né? Que ele honra, que ele tem cuidado com o pai, que ele tem zelo, que ele tem carinho, que ele tem amor, que ele tem afeto, que ele não esquece do pai, né? Nós temos aí exemplos de filhos que botam os pais aí no asilo, instituições para cuidar. Então, são formas de não honrar o papai. Mas lá é o melhor lugar para cuidar deles. Mas quem melhor para cuidar dos nossos filhos, senão nós mesmos? Não digo a você que talvez tenha aí um filho, um pai ou uma mãe, né, que já não tem condição de você cuidar do seu papai, da sua mamãe, né, e que teve realmente que botar dentro de uma instituição para poder cuidá-los, zelá-los, mas não deixe de visitá-los, não deixe de ir lá com eles, ver como é que eles estão, né? Por quê? Porque essa presença ajuda eles a se sentir melhor, né? Isso aí é honrar, isso aí é cuidar, é zelar, né?
é o princípio da honra, é o que faz aqui o Senhor Deus nos dar uma promessa, que é ter longos dias na terra. Então, para nós termos longos dias na terra, nós devemos honrar pai e honrar mãe, tá certo? Essa promessa remonta o 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Olha lá, é tão importante que Deus deu como 5º mandamento. Então, nós temos que honrar e zelar por nossos papais e nossas mamães, tá certo? E eu não digo nem só o papai e a mamãe, né? Aquele titio que cuidou de você, aquela titia, né? O vovô, a vovó, que muitas vezes acontece alguma coisa ali com o casal, né? E eles assumem a paternidade do filho. Então, esses também devem ser honrados pelos o qual eles estão cuidando, tá certo? Estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram seus pais em vida. Sabe aquelas pessoas que eles deixam para honrar o pai, fazer homenagem, às vezes faz missa de 7º dia, missa ali de 1º mês de falecimento, né? Vai lá e faz uma tumba bonita e tal. Pois é, né? Esse tipo de honra, depois que o pai e a mãe já foi, ele não é muito bem visto aqui na Bíblia. Ele não é o que a Bíblia coloca como mandamento de honra, né? Ele é, sim, claro, uma honra, mas a palavra de Deus diz que a honra que nós devemos dar a eles é ainda em vida, né? Então, em vida, nós temos que dar essa honra, tá bom? Então, vamos honrar os nossos papais, vamos honrar as nossas mamães, tá certo? Vamos continuando aqui a nossa aula de hoje. Vamos descobrir quantas bênçãos o Senhor tem para nós nesta manhã de domingo. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado de lidar com eles, né? Você imagina que nos dias de hoje nós temos aí situações onde muitas vezes nós somos confrontados como lidar com os nossos filhos. Quantas vezes você, mãe, você, pai, você coloca a mão na cabeça e diz: meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou agir em cima dessa situação, dessa circunstância? Por quê? Porque nós temos no mundo contemporâneo de hoje uma situação onde os governantes, eles tentam tirar da família aí, né, o direito à criação da forma que deve ser. E muitas vezes eles, dentro da escola, até mesmo na televisão, até mesmo no desenho animado que está passando, eles acabam colocando situações para que as crianças achem que aquilo é correto, né? E quando eles fazem isso, eles acabam confrontando aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos dentro de casa. E nós temos que ter o cuidado de que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Muitas vezes as coisas acontecem, nós temos que parar ali, dar uma pausa e dizer: ei, vem cá, olha, tu tá vendo isso na televisão que eles estão fazendo? Isso é errado, né? Isso não é coisa para criança fazer, né? Não é coisa para adolescente, não é coisa para jovem fazer. Por quê? Porque a situação do mundo hoje, eles vão fazer com que a hierarquia paternal ela seja bombardeada. Eles não querem mais essa hierarquia, eles querem uma forma de dominação. E como é que eles dominam? Elevando a criança a confrontar os pais dentro de casa, ensinando coisas que para nós são erradas e não vão deixar de ser, mas
que para eles é um instrumento de dominação, né? Ao filho que não obedece pai, ao filho que não obedece mãe, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquilo, né, que o mundo está dizendo que é certo. E o mundo hoje diz que muitas coisas são certas, mas a palavra do Senhor diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, se nem tudo nos convém, nós temos que zelar, nós temos que tirar os nossos filhos ali dos caminhos errôneos, dos caminhos errados, e fazer com que eles tenham o caminho que se deve seguir, para que quando ele venha crescer, ele não venha se desviar deles, tá bom? Então vamos continuar aqui para o nosso próximo slide, tá certo? Hoje, excepcionalmente, nós não podemos ter a escola bíblica da igreja, por isso estamos aqui fazendo a escola bíblica online. E aí nós temos aí mandamentos de bênçãos para os pais, ainda dentro do tópico 1. A parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé, né? Essa promoção, ela vem do amor entre pais e filhos, né? Se você ama seu filho, obviamente você vai corrigir. Ora, quem ama corrige aqueles que são seus, né? Nós vamos ver ali algumas situações, né, de pai que não corrigiu o filho. Por exemplo, o pai do juiz Eli, né? Acho que foi Eli, né? Ele não corrigiu os filhos, né? E acabou que Deus determinou que toda a sua descendência fosse tirada da terra, né? E aí entra Samuel. Quem era Samuel? Samuel era filho de Ana, que clamara, né, por um filho e que fez um voto com Deus, que entregaria seu filho, né? E quando chegou o momento, ela entregou. Ali Samuel, ele já sabia como agir, ele já sabia o que ele iria fazer, como ele iria se comportar, né? Ele foi para o templo, ele foi aprender, ele foi ser ensinado como agir, né? E foi ele que veio a substituir posteriormente. Por quê? Porque ele foi criado dentro do amor, do mandamento e dos preceitos do Senhor. Então assim nós temos que criar os nossos filhos dentro do amor, do preceito e dos mandamentos do Senhor, né? Por quê? Porque os nossos filhos nem sempre estarão do nosso lado, né? E uma vez que ele nem sempre estará do nosso lado, nós temos que ter o cuidado de ensinar eles, para quando eles estiverem fora do nosso alcance, eles também saber lidar, né, com a situação, saber o que é certo, errado, fazer ali um balanço mesmo, né? Dizer, não, eu não vou participar disso, porque isso aí eu já fui ensinado que não é aquilo que o Senhor Jesus quer para cada um de nós. Valorizemos nossa família como um presente de Deus, e ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desviem. Olha que coisa, né? Nós estávamos falando agora um pouco sobre isso. Aquele que ensina ao seu filho dentro dos caminhos, dentro dos preceitos do Senhor, o menino ele vai continuar ali, ele não vai fazer, né, coisas erradas, ele vai ver o que está certo e o que está errado. E uma vez que ele conhecer o que é certo e errado, ele não vai querer andar nos caminhos que são errados. Se você quiser saber mais, está lá no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10. Também no dia do 22, versículo 6, tá bom? Vamos continuando aqui.
a síntese do tópico 1. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Salmo 127:3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Esse aí é o nosso tópico 2. Cuidado dos pais para com os filhos, tá bom? Uma dessas maiores responsabilidades dos pais é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base espiritual, moral e emocional. Isso é a base para a formação moral, espiritual, emocional e social dos nossos filhos, né? Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9, 11, 18 e 19, tá bom? Então, é o que nós já vínhamos tratando, né? O que nós já vínhamos falando. Nós devemos criar uma base, né, dentro da palavra do Senhor para levar, encaminhar, né, o nosso filho no dia a dia dele. Porque uma vez que ele tenha essa base, né, o que vai acontecer é que os nossos filhos eles vão andar dentro do caminho do Senhor, dentro dos preceitos, dentro daquela formação espiritual, dentro daquela formação moral, dentro daquela formação emocional, dentro daquela formação social que nós estamos ali colocando ele para seguir. E uma vez que isso aconteça, meu irmão, o que vai acontecer é que os nossos filhos, elas terão aí um caminho, uma mentalidade formada, né, dentro deles, né, princípios bíblicos dentro do seu coração. E esses princípios, eles não são modificados, eles não são mudados por um acontecimento ou por uma ocasião, né? A minha avó sempre falava que a ocasião faz o ladrão, né? Mas aquele que tem princípios, ele não vai mexer em nada de ninguém por conta da ocasião, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo de criar os nossos filhos dentro de um preceito bíblico, né? Ainda vamos chegar em outro ponto, mas já quero aqui já abrir já um parênteses, que eles aprendem mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos, né? O falar é importante, pois instrui e ensina. É como se fosse ali um manual de usuário, né? Você vai lá, abre aquele manual e diz, olha, isso aqui é certo, isso aqui é certo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Mas, né, não é muito pelo falar, né? É mais pelo aquilo que você está fazendo dentro de casa. Nós vamos chegar nesse ponto aí já, mas vamos dar continuidade aí o nosso tópico 2 da nossa lição, para que a gente possa estar encaminhando melhor aí a nossa aula. Cabe aos pais o incentivo de estímulo de levar os filhos à igreja local para participar das reuniões de cultos e escolas e estudos bíblicos, escolas bíblicas, né? Quando isso acontece, a igreja ela passa a ser uma extensão do lar e a extensão da igreja local, né? Quero chegar aqui a um outro ponto, tá bom? Muitas vezes nós dizemos assim, esse menino ele não me deixa assistir o culto, ele fica pulando, ele fica indo para debaixo das cadeiras, às vezes vai até lá no pé do pregador, lá em cima do púlpito, atrapalha o pregador. Ei, deixa eu te falar uma coisa, as crianças elas têm uma capacidade incrível de aprendizado, né? Crianças que estão aí entre 2 e 5 anos, elas são como um computador, elas gravam coisas, né? E muitas vezes nós pensamos assim, eu preciso estar prestando atenção para me entender o que aquele pregador está falando, mas para a criança não é necessário isso, ela pode estar fazendo outra coisa, ela está somente escutando, e ali ela está guardando coisas que ela vai eternizar dentro dela por resto de suas vidas, né? Você observa que você tem coisas que você lembra que você ouviu na sua infância, na sua primeira infância, e até hoje você guarda isso dentro de ti,
Por quê? Porque esses ensinamentos da primeira infância, eles são os primordiais para a formação do caráter do ser humano, né? Então, há aprendizado aí nesse período que vai fazer com que a criança ela aprenda para o resto da vida. Então, é muito importante, por mais que teu filho fique pulando em cima do banco, entrando debaixo do banco, cutucando a irmã da frente, subindo no púlpito, é importante que você leve ele para a igreja. É importante que ele esteja dentro e participando das manifestações do Espírito Santo na terra, para que você tenha um filho que vai crescer em espírito e em verdade, dentro do conhecimento da palavra, dentro do conhecimento bíblico, tá bom? Então, leva os nossos filhos para a igreja. Eu vou dizer os nossos, porque o meu também tem que ir para a igreja. Segundo a palavra de Deus, aos candidatos, olha aqui uma coisa muito importante, aos candidatos ao ministério para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 4 e 12, né? Então, nós temos aí que ter este cuidado, né, de cuidar da nossa família. Olha lá, né? Você que tem vontade de ser obreiro, você que galga um ministério dentro da casa de oração onde você congrega, né? Vou dizer assim, porque pode ser que tenha gente que não seja da Igreja da Fé que está escutando, que está ouvindo, que está assistindo agora. Mas você que galga aí, né? Tem a vontade de ser um obreiro da casa do Senhor. Quero olhar bem para você, né? Me diz uma coisa, como é que tu está sendo dentro de casa? O que tu tens feito para a tua família andar nos caminhos e no preceito do Senhor? Dentro da tua casa tu é bênção? Dentro da tua casa tu tem levado a palavra de Deus? Dentro da tua casa tu tem cuidado, zelado da tua família? Ora, para ser obreiro, a palavra do Senhor diz que você tem que cuidar bem da sua família. Se tu não cuida bem da família, como é que tu vai cuidar do ministério? Ah, meu irmão Rony, mas eu conheço pessoas que são bênçãos dentro da igreja, mas na casa deles não são, não. Tem, existe, claro que tem, né? Mas aí nós vamos tratar mais lá na frente do que nós estamos falando aqui agora, né? Como é que é a tua casa em relação a isso, né? Mas é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com sua família. Não é só aquele que quer ser obreiro, né? Aquele que é papai, aquele que recebeu o ministério de pai e mãe na terra, ele tem que ter o devido cuidado e atenção para com os filhos, tá bom? E sua família. Por que sua família, Rony? Vamos lá. Dentro da sua casa, você é como se fosse o pastor, né? É o primeiro ministério que Deus te deu, foi o ministério de ser líder da tua família. Os demais aí, a mãe é como se fosse aí o auxiliar do pastor, e os filhos são os membros, né? São aqueles membros. Aí nós temos membros mais achegados, membros mais distantes, né? Membros que são dignos de mais cuidado, outros nem tanto, porque eles caminham sozinhos. Então nós temos aí os membros. É como se fosse uma igreja dentro da tua casa, né? E aí se chega um de fora, o filho vai lá, tem um amigo, o amigo teve um problema, aí ele vai passar uns dias aqui dentro de casa, então ele passa a ser membro ali da tua congregação também, né? Então, até os agregados, eles são sim, né, responsabilidade tua quando eles estão dentro da tua casa. Então nós temos que ter esse cuidado,
né? Esse zelo com a nossa família. Nós vamos falar mais sobre isso ainda. Tem coisa aí pela frente que você vai ver que tem muita coisa para gente falar a respeito deste assunto. Ainda dentro desse assunto, eu quero trazer aqui as prioridades. Você já está aí na tela com esse slide, né? E aí nós vamos ter essas prioridades, tá bom? Prioridades na vida familiar de um crente. Claro que o pessoal do mundo às vezes até segue isso aí, mas, né? Não são da forma que está aí. Olha lá. Se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, nós devemos ter isso bem aí, tá bom? Hierarquia na vida do cristão. Primeiro, cônjuge. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, né? Cônjuge, você casou. Quem era que estava do seu lado quando você casou? Não era aquele qual está aí do seu lado hoje, aquela o qual está do seu lado hoje? Aí eu quero te perguntar o seguinte: quem veio primeiro? Foram os filhos ou foi aquele o qual tu casou? Vamos lá. Pois é. Aquele que veio primeiro foi aquele qual você casou. Os filhos, eles são frutos do teu casamento. São a forma que Deus achou graça de dizer que você está sendo abençoado, né? Então os filhos, eles são a herança do Senhor na terra, aquilo que Deus deu nas tuas mãos para cuidar. Mas você vai cuidar junto com o teu cônjuge, junto com o teu marido, junto com a tua esposa. O teu esposo, a tua esposa, eles vêm primeiro que os filhos. O casamento, ele precisa estar alicerçado dentro dessa manutenção. Eu não posso colocar primeiramente os filhos na frente do meu marido, da minha esposa. Por quê? Porque isso aí seria como colocar os bois na frente da carroça, vamos dizer assim, né? E isso aí traria problemas para a tua vida. Existem pessoas no mundo contemporâneo de hoje que se separam. Por quê? Porque a mulher deixou de dar atenção para o marido e passou a dar atenção para os filhos. Ou o marido deixou de dar atenção para a mulher e passou a dar atenção somente para os filhos. Isso acontece e acontece muito, meus irmãos, né? E nós, como servo de Deus, não podemos deixar o inimigo colocar nenhum empecilho no nosso casamento. Nós temos que abrir caminho para que o nosso casamento esteja saudável, né? Saudável, casamento saudável, onde a mulher está feliz de estar ao lado do marido, onde o marido está feliz de estar ao lado da mulher. Existem casamentos hoje e que a mulher chega em casa, o marido sai para poder não ter contato com a mulher, que é para não dar briga, não gerar confusão. Um casamento desse não pode estar saudável. E aí nós vamos ver, se você for puxar, existem alguns aspectos que já vinham acontecendo e que não foram trabalhados na vida do casal. Não é verdade? Os filhos não podem estar à frente do cônjuge. Tá certo? Então primeiro o cônjuge, depois os filhos. Aí vem em terceiro a igreja local. Sabe aquela pessoa que passa o dia na igreja? Que a vida dele é a igreja? Dela, né, também? É a igreja. Hoje eu tenho que ir para a igreja para tal coisa. Agora tarde eu tenho que ir para a igreja para tal coisa. Então quer dizer, ela esquece da vida que Deus deu para ela. Ela esquece do casamento dela, né? Não vou nem dizer da casa, vou dizer do casamento. Você já pensou a pessoa ser uma bênção na igreja e quando chega dentro de casa está lá aquele alvoroço? Não digo você que tem que trabalhar, né, para sustentar. A palavra do Senhor diz que nós temos que trabalhar, entrar pela noite se preciso for, para sustento dos nossos filhos. Mas a igreja nós temos que ter uma dosagem, um cuidado, porque para que isso não venha a ser uma obrigação, para que isso não venha a ser um fardo pesado na vida de alguém, né? Nós não podemos ter fardos pesados. A igreja tem que ser um local onde eu vou agradecido, fazer as coisas ali dentro agradecidos, porque Deus está me dando bênção na terra.
Deus está cuidando de mim, está zelando. Aí eu vou com alegria à igreja e eu agradeço a Deus como? Né? Retribuindo ali as minhas primícias, cuidando ali da casa do Senhor, zelando pela casa do Senhor, né? Fazendo as atividades dentro da igreja, mas isso não pode me sufocar, né? Isso não pode me sufocar. A esposa, o esposo, né? O cônjuge, ele tem que ter um cuidado com uma família, primeiro com o cônjuge, depois com os filhos, né? Coisas que é necessário para uma criança, para um adolescente, para um jovem, né? A pai, a mãe que passa o dia dentro da igreja e não olha o que o filho está fazendo em casa, não olha o que o filho está assistindo, não olha como o filho está na escola, nunca foi fazer esse ano uma visita na escola para ver como o filho está se comportando, está fazendo lá. Então assim, isso deixa lacunas que vão abrir brechas para que o inimigo trabalhe na vida, né? E nós não podemos abrir brecha aos inimigos, né? Nós não abrimos brecha ao inimigo, nós temos que estar alicerçado, colocado em cima da pedra que é Jesus Cristo. Alicerça. Se você estava fazendo aí com que os filhos fossem mais importantes, coloque seu esposo, sua esposa como mais importante. Se você estava colocando a igreja acima da tua família, coloque a tua família acima da igreja, né? Porque primeiro é Deus, depois o marido, depois a esposa, depois os filhos. Aí vem a igreja. Tá certo? Então vamos ter esse cuidado, tá bom? E aí, continuando aqui no slide, assim, quando a nossa família está bem cuidada, né? É o que nós estávamos falando agora há pouco. Consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. 3. Disciplina e estímulos aos filhos. A disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor, né? Se deve ocorrer a disciplina, por outro lado, né? Tem um pequeno erro, né? Se deve ocorrer a disciplina, por outro lado, deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, tá bom? Então, a disciplina ela é importante, né? Às vezes precisa castigar a criança, às vezes precisa corrigir mesmo, né? Mas nós temos que ter também o amor, né? Parabéns, você conseguiu, olha, muito bom, excelente, né? Quem é que não gosta de ouvir um elogio, né? Quem é que não gosta de ouvir uma palavra de amor, de afeto, uma palavra que te levanta, né? Existem pessoas hoje, os coaches, né? Estão aí ganhando dinheiro, dizendo que você pode, que você consegue, que você é uma bênção, que você é excelente, que você é... Por que não dizer isso aos nossos filhos, né? Quando eles fazem bem feito, você tem que dizer, olha, parabéns, obrigado meu filho, olha, eu estava precisando disso mesmo. Nós temos que dar esse incentivo aos nossos filhos e não deixar que pessoas de fora venham elogiar nossos filhos, às vezes até de forma aí, como é que eu posso dizer, de forma inadequada, né? Às vezes de forma inadequada. Então nós temos que ter esse cuidado com os nossos filhos, tá bom? Então continuando aqui a nossa aula, nós já estamos aí com alguns minutos de aula, já nós estamos partindo para o final, né? Se deve ocorrer a disciplina, sim. Por outro lado, deve-se ter o elogio, o afago, a demonstração de carinho, né? Tudo isso pelos filhos e também pelos pais, né? Por que não? Porque se você dá carinho para os seus filhos, obviamente, eles vão retribuir esse carinho da mesma forma que você está fazendo com eles. A síntese do tópico 2, nós temos aí responsabilidades com os filhos, né? Os pais também têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus. E aqui nós vamos entrar no tópico 3,
Nós vamos entrar aqui no tópico 3, falando um pouco sobre esse cultivo, tá bom? Vamos lá. Tópico 3, bênçãos, pais e filhos. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Vossos filhos e filhas profetizarão, né? Vamos lá. Mas isso aqui é uma bênção que era para um futuro, né? Futuro, está na Bíblia que no final, nos últimos dias, os nossos filhos e filhas profetizarão. Vamos lá. Que dia que nós estamos vivendo hoje, né? O que tem acontecido no mundo hoje que nos remete a entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Então nós estamos vivendo os últimos dias, né? Nós estamos vivendo o finalzinho da terra como conhecemos. Por quê? Porque esses sinais que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos vendo, e eles estão se mostrando cada vez mais, há coisas tão absurdas que nós víamos no passado que hoje acontece que ninguém nem fala nada, né? Mas que quando acontecia, eu lembro que quando eu era criança, que acontecia certos tipos de situação, é o fim do mundo, pois é, né? Hoje está tão comum que ninguém não está mais dando a importância para isso. Então, se nós estamos vivendo o fim, os últimos dias do povo de Deus na terra, os nossos filhos e filhas já estão profetizando, né? Elas já estão profetizando. E uma vez que eles já estão profetizando, muitas vezes nós vemos dentro da nossa própria igreja. Observa que dentro da igreja muitas vezes se levantam crianças, adolescentes, jovens, e eles começam a falar das coisas do Senhor, e muitas vezes eles falam através do Espírito Santo. Você sente eles falando através do Espírito Santo. E uma vez que eles falam através do Espírito Santo, eles profetizam, né? Porque aquele que fala pelo Espírito, ele está profetizando a palavra de Deus na vida de alguém. Então, assim, esse sinal aí já está se cumprindo na terra. É só você observar ao redor. Os nossos filhos e as nossas filhas já estão profetizando, tá bom? Então vamos ficar atento, porque Jesus está voltando, o Rei está voltando. O apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamar, né? Por que ele diz assim, a vós? Porque a promessa diz respeito a todos que estão dentro da casa do Senhor, né? Aí nesse tempo ele falava do povo de Israel, mas é a todos que estão dentro da casa do Senhor. Falava a vossos filhos, a todos que estão dentro da casa do Senhor, e aos filhos desses que estão dentro da casa do Senhor. E a todos que estão longe, quantos que não saíram, né, para buscar melhoras em outros locais, e que, né, buscando essas melhoras, foram para terras distantes, né? Foram para terras distantes. Então, essa promessa não saiu deles porque eles foram para terra distante, para terra estrangeira, para terra de outros povos, né? Elas continuaram, sobre eles. E a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Quer dizer que ainda está, essa promessa ainda está válida para aqueles que o Senhor ainda há de chamar na terra, né? Então, essa promessa é uma promessa expansiva, estendida a todos quanto tiverem uma aliança no Senhor. Nesse sentido, nós temos aí que a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Então, tem promessa para os nossos filhos quando eles estão dentro do caminho do Espírito Santo de Deus para as suas vidas. Família, lugar
onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. A nossa família deve ser o lugar onde os filhos sejam abençoados. Olha, vamos lá? Dentro da nossa casa, nós temos que ter ali uma imagem de servo de Deus. Como nós já falamos antes, nós temos que passar aos nossos filhos, né, a imagem de que eu não faço certo somente da igreja, eu não faço certo somente quando eu estou perto do pastor, eu não faço somente quando eu estou perto de alguém de fora. Eu tenho que fazer certo também dentro de casa. Eu tenho que agir como servo de Deus também dentro de casa. E como é que eu vou agir como servo de Deus dentro de casa, né? É dando o exemplo de servo de Deus. Eu já falei lá atrás e volto a repetir aqui na frente, né? Que as crianças elas tendem a aprender principalmente a partir das coisas que eles veem, né? Que eles têm como exemplo, né? Então, como o papai, como a mamãe se comporta dentro de casa, também são exemplos de como deve ser um servo de Deus. Aí você imagina uma pessoa, né, que ela está dentro da igreja ela é uma bênção, mas chega em casa, ela chama palavrão, ela bate nas crianças, ela xinga as pessoas, enfim, né? E aí, qual é o exemplo que a criança vai ter? O exemplo da mamãe lá de dentro da igreja ou o exemplo da mamãe aqui dentro de casa? O exemplo do papai lá dentro da igreja ou o exemplo do papai aqui dentro de casa, né? Então, ela aprende muito com o exemplo. Tem até aquela historinha que o filho vai lá, né, e começa a orar e o pastor percebe que tem alguma coisa errada. E aí ele vai lá e pergunta ao meu filho, o que você está pedindo com tanta vontade para Deus? O que é que está acontecendo? Aí ele disse, não, é porque eu queria que o meu papai que mora aqui na igreja fosse morar lá em casa comigo, né? Então assim, existem casos como esses, que o pai que está na igreja é totalmente diferente do pai que está em casa. E nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos ter duas caras, nós podemos ocultar, né? O ocultismo é abominável, segundo a palavra de Deus. Nós não podemos ocultar. Nós, mesmo pessoas que somos aqui, temos que ser a mesma pessoa que está em casa com os nossos filhos, tá bom? Continuando, a nossa família deve ser um lugar onde os nossos filhos sejam abençoados, né? Palavras de bênção tem que ser liberada aos nossos filhos. Nós não podemos colocar palavra de maldição sobre eles. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, esse menino não faz as coisas direito, esse menino enfim, né? Nós não podemos colocar palavras de maldição na vida dos nossos filhos, tá bom? Então, continuando aí a nossa aula, nós temos aí, nossa família deve cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra do Senhor, da palavra de Deus em nosso lar, tá bom? Hoje, né, no mundo que nós estamos hoje, muitas pessoas já não têm mais esse culto doméstico. Mas por quê? Porque o dia a dia ele passa a ser um dia de correria, né? As crianças hoje elas já levantam aí no horário, as pessoas já levantam, eu perdi a hora, então já vai levantando aí de qualquer forma, fazendo aí um café da manhã às pressas, né? Aí arruma menino daqui, arruma menino de lá. Quando vê, já saiu, já está na porta da escola deixando as crianças, já foi para o trabalho. Então assim, esse corre-corre
ele faz com que a gente perca essa essência de estar perto de Deus, né? De estar perto do Senhor Jesus. E isso acaba acarretando em situações que levam, né? Levam a gente a não fazer as coisas da forma que era para fazer, tá bom? O culto de hoje, ele tem que ser um culto espiritual, não é aquele culto longo, né? Se você puder fazer, e era o que acontecia antigamente, nós temos que ver o seguinte, de manhã, quando acordamos, né, nós tínhamos de primeiro, eu lembro que a gente tinha o seguinte, levantava todo mundo, aquele que era o líder da família já estava lá na frente, preparadinho, o café da manhã colocado na mesa, ali ele cantava um louvor, lia a palavra do Senhor e já falava de Deus, né? Já abençoava aquele dia. Então hoje isso já quase não acontece. Claro que você não deixa, às vezes você vai lá, entra no teu quarto, entra no teu banheiro, ajoelha, já pede as bênçãos do Senhor para aquele dia, já deixa aquele dia abençoado, né? Mas já não é mais como antigamente, né? Antigamente nós tínhamos este zelo maior, né? Até porque entraram as tecnologias, a correria passou a ser maior, nós temos que trabalhar mais para alimentar melhor a nossa família, para trazer melhor as coisas para dentro de casa. Então isso acontece, né, dessa forma. Não significa que você não possa fazer à noite no jantar ou no almoço, não sei qual é a disponibilidade do teu tempo, mas tenta resgatar na tua casa esse culto doméstico, tá bom? Que os nossos filhos tenham a liberdade de expressar suas lutas, dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Agora que eu quero chamar a atenção para uma outra situação, né? Não pense você, porque o seu filho é pequeno, ele não tenha nenhum tipo de preocupação, né? Todos nós temos preocupação, todos nós temos situações que nos causam algum tipo de preocupação. Os nossos filhos, eles não são diferentes, né? Eles têm algum tipo de preocupação, né? Por exemplo, tirar uma boa nota na escola, né? É um motivo de preocupação. Eu já vi casos de alunos, né, que entram em pânico antes da avaliação, né? E acabam tendo ali uma crise de ansiedade, taquicardia, falta de ar, né? Isso por quê? Porque eles estão preocupados, né? E o que isso vai causar a longo prazo? Isso vai causar uma depressão, isso vai causar uma ansiedade, isso vai causar uma situação onde a pessoa não consiga falar em público, né? Isso vai trazer inúmeras consequências para aquela pessoa, então precisa ser tratado, né? Precisa ser cuidado, zelado, né? Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que trazer os nossos filhos para que eles consigam dizer para nós, né, o que está se passando na vida deles. Nós temos que saber o que se passa com os nossos filhos, para que nós sejamos, né, aquela pessoa líder na vida do nosso filho, aquela pessoa que seja o amigo, a amiga dos nossos filhos. Nós temos que trazer eles para perto de nós. Existem pessoas que só rechaçam, né? Rechaçam mesmo, falam coisas erradas. Menino, sai daqui, né? Então, temos que ter esse cuidado, né? Então, hoje, infelizmente, nós deixamos aí a educação dos nossos filhos por conta da televisão, do computador, do videogame, das coisas que ele tem dentro de casa para suprir a nossa ausência. Não é verdade? Então, as preocupações dos nossos filhos também têm que ser as nossas preocupações, tá bom? Eles têm que ter nós como amigos, e isso é muito importante. Passando para frente, nós temos aí que os pais devem garantir um ambiente na família
em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, quer na adolescência ou na juventude. Vamos lá, né? Como nós estávamos conversando, nós temos aí uma situação. Como fazer com os nossos filhos para que eles se sintam protegidos, cuidados, zelados? O filho, ele nunca vai deixar de ser teu filho, né? Se você acha que ele é dependente de ti quando pequeno, não se preocupe não. Quando ele estiver maior, ele vai continuar dependente de você. De uma forma diferente, mas vai continuar dependente de você. E isso ocorre por quê? Porque eles têm o conforto de saber que ali, se ele precisar de ajuda, ele terá, né? E ele tem que entender que ele pode ser ajudado na infância, na adolescência e na juventude, tá certo? Esse cuidado, este zelo, ele deve se estender por toda a sua vida. E aí, como eu falei lá atrás, o filho que ele se sente amado, ele simplesmente devolve esse amor para a pessoa, né? O princípio da honra lá atrás, ele também tem a ver com isso aqui, né? Nós podemos fazer uma ponte, que não tem como o filho honrar pai e mãe, aquele pai, aquela mãe que não zela por ele, que não cuida dele, que não tem ele como principal dentro da sua família, né? Como eu disse, e a hierarquia, né? Cônjuge, filho, né? Primeiro Deus, depois o marido, depois a esposa, depois os filhos, e aí que vem a igreja. Então, assim, nós temos que ter este cuidado, este zelo, né? O Senhor disse para muitas pessoas: abandona e segue-me, mas essas pessoas, elas não tinham famílias, né? Pedro tinha esposa, mas muitos deles não tinham famílias, eles não tinham mulher, eles não tinham filhos, né? Então a esse o Senhor diz: abandona e segue, né? Então nós temos que ter esse cuidado, este zelo com os nossos filhos, tá bom? Finalizando, nós temos aí: nossas crianças devem ser protegidas físicas, emocional e espiritualmente. Está 19:44 aí, mas é Mateus 19:14, que é aquela passagem quando o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos deixar que as crianças fossem até ele, né? Então aí nós temos esse pequeno errozinho aí, mas é 19:14. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos sejam protegida dos ataques malignos. Efésios do 10 ao 13. Tá bom? Então nós temos que ter esse cuidado, não permitir que o inimigo ataque as nossas famílias. Isso aí tem acontecido algumas situações que, por exemplo, às vezes você está assistindo um filme com teu filho, um desenho que seja, né? E acontece uma situação dentro do desenho, dentro do filme, que você saiba que vai de encontro, vai contra os preceitos do Senhor. Então ali você tem que parar, né? Diz: ó, meu filho, vem cá, esse aqui é errado, tá bom? Por quê? Porque nós temos que criar um vínculo com o nosso filho que ele obedeça até quando nós não estamos presentes, né? Nós temos que ensinar ele de uma forma que quando ele esteja fora, ele consiga se proteger, ele consiga simplesmente deixar as coisas mundanas de lado, né? Então assim, lá na escola hoje teve aí um movimento cultural e as meninas foram dançar, se requebraram, mas eu não fui, papai, eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque eu sei que aquilo não é de Deus, né? Então assim, são preceitos bíblicos, preceitos da palavra do Senhor que estão entronizados dentro do coração dos nossos filhos e que vão fazer com que ele, quando estão lá fora, na nossa ausência, não venham fazer coisas
erradas, tá certo? A nossa síntese do tópico 3, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os nossos filhos, tá bom? Então essa é a nossa síntese do tópico 3. Lembrando que a nossa escola bíblica hoje foi online devido a algumas situações e circunstâncias, né, a pedido do pastor Leandro, e que na semana que vem nós já estaremos lá na nossa sede, tá bom? Na nossa sede desse endereçozinho que está aqui embaixo. Aqui embaixo tem o nosso endereço, né? Que é na rua Pedro Rodrigues 391 Centro, né? Na Igreja da Fé Brasil. E você já está convidado a estar conosco, ouvindo da palavra do Senhor lá na Igreja da Fé do Centro. Também temos outras igrejas da fé, né? Ali na rua Pedro Ademar Bantin, número 1502, bairro Doutor Silvio Botelho, também tem escola bíblica no domingo, tá bom? Lá na Avenida Diamante, né, eu não me recordo o número agora, mas a Avenida Diamante, bairro Pedra Pintada, você vai ver ela bem de esquina lá, nós também temos escola bíblica lá. E se você desejar visitar a nossa igreja aí outro dia, gostou da palavra e deseja, tem dentro do coração aí o desejo de nos visitar, vem aí nos nossos dias de culto. Aqui na sede é quarta-feira às 19h30, né, que nós temos o culto da família. No domingo às 19h30, às 19 horas, perdão, que é aí o nosso culto de celebração. E nós temos também a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã do domingo, tá bom? Nas igrejas locais, ou seja, na Igreja da Fé do bairro Doutor Silvio Botelho, na Igreja da Fé do bairro Pedra Pintada, né, nós temos aí cultos na quinta, tá bom? Às 19h30 e no domingo às 19 horas. Eu vou esperar você, né, na nossa próxima escola bíblica lá no centro da cidade de Boa Vista, na rua Pedro Ademar Bantin, na rua Pedro Rodrigues, 391 Centro, tá bom? No próximo domingo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Para você que fica, muito obrigado por estar aqui até agora, né? Que Deus abençoe você, sua família, seu domingo, seu final de semana neste dia, tá certo? Tchau, que Deus abençoe a todos. Até logo.